Dá pra ver se tem gente já. Primeiramente, boa noite, pessoal. Vou aguardar um pouquinho aí todo mundo entrar pra gente iniciar a nossa live. Só mais uns minutinhos, por favor. Vamos lá, tem bastante gente ainda entrando. Bom, vou começar me apresentando um pouquinho para vocês. Eu acredito que vocês não estejam tão habituados a me verem, né, aqui nas lives da Genco e tampouco no curso. Geralmente vocês estão mais acostumados a ouvir a minha voz. Eu sou um dos analistas químicos aqui da Genco. Sou responsável pelos atendimentos no saque. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho. Só um segundo. Melhorar para vocês aqui. Então, sou o Alan, né? Que geralmente quando vocês mandam para nós aí as dúvidas técnicas através do WhatsApp ou através do telefone, sou eu quem tiro as dúvidas de vocês, tá? Então hoje a nossa live vai ser um pouquinho diferente. Eu fui convidado pela diretoria para fazer essa live com vocês. Então vai ser a nossa última live do ano de 2020 e a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento de piscinas, né, de um modo geral, para a gente conseguir mantê-la aí dentro das conformidades durante esse período de festas, e vai falar de alguns problemas que podem ocorrer dentro dela também, tá? E eu vou abrir para vocês aí tirarem algumas dúvidas e tudo mais, tá bom? Então vamos iniciar aí a nossa live e vamos comentar um pouquinho sobre o tratamento, tá? Pessoal, a gente tem que pensar primeiramente que quando a gente tem as nossas festas de fim de ano e principalmente quando nós temos piscinas, geralmente é um chamariz para o pessoal se reunir e acabar aproveitando mais, né, a piscina. Então, consequentemente, quando eu tenho essa aglomeração de pessoas, esse uso tão acentuado da piscina, eu vou ter um maior desenvolvimento, aliás, eu vou ter um maior acúmulo de matéria orgânica dentro dela. Consequentemente, isso vai causar aí um consumo do meu residual de cloro com uma maior frequência, tá? Então, para a gente fazer essas correções na piscina, conseguir manter, é onde eu entro com aquele velho jargão que quando vocês entram em contato conosco aqui no saque, a gente acaba utilizando. Como que eu vou conseguir corrigir essa piscina? Primeiramente, eu vou passar por todos os parâmetros dela. Então, eu vou ter que verificar o meu pH, eu vou ter que verificar a minha alcalinidade da piscina e eu vou ter que verificar o meu residual de cloro dentro dela. Então, primeiramente, nós vamos iniciar, né, a correção do nosso pH e da nossa alcalinidade. Lembrando, a nossa faixa ideal de pH ela é de 7,4 a 7,6 e a faixa de segurança ela está em 7,2 a 7,8. Por que eu devo manter essa faixa? Dentro dessa faixa eu tenho uma maior eficiência dos meus produtos. Eu consigo manter mais facilmente o meu residual de cloro. Eu consigo uma melhor resposta da minha piscina, tá? A alcalinidade eu preciso manter também de 80 a 120. Isso vai depender exatamente de qual cloro que eu estou utilizando dentro dela. Então, por exemplo, se dentro da minha piscina eu estou utilizando um Pultrat cloro granulado, eu recomendo realizar
recomendo manter a alcalinidade de 80 a 100. Eu recebi uma pergunta aqui da Tariminha. Quantas vezes uma piscina de condomínio deve fazer a medição na semana? Tá? O ideal é que o controle do pH e do residual de cloro ele seja feito diariamente, tá, Tainá? Independente da sua se é de condomínio, independente se é uma piscina residencial. Esse controle ele deve existir, principalmente na parte de condomínios, que eles respondem certas legislações aí, dependendo de que estado a gente está lidando. Então, mas o ideal é que esse controle seja feito diariamente. Para a alcalinidade, você pode fazer isso semanalmente, tá? Mas dentro de um condomínio, lembre-se, tome cuidado, a gente recomenda sempre manter todos os parâmetros ajustados e todos os parâmetros devem estar ajustados, tá? Então, vamos lá. Continuando aqui, então, caso nós utilizemos o Pultrat cloro granulado, eu preciso manter a minha alcalinidade de 80 a 100. Para os demais cloros da Genco, como o LE, que é o cloro granulado múltipla ação, ou o Genclor cloro granulado, ou as pastilhas Genco, nós recomendamos manter de 100 a 120. Tá? E qual que é a faixa ideal de cloro? A gente indica manter sempre de 2 a 4 ppm. Tá? Isso está de acordo com a norma americana que nós utilizamos aqui na Genco. Tá? Para condomínios, aproveitando aí, ou para academias, verifiquem a legislação local. Isso pode mudar de acordo com a legislação de cada estado. Tudo bem? Então sempre verifiquem isso. Então, continuando aqui, através da análise dos nossos parâmetros, é onde a gente vai conseguir fazer as correções, tá? Então, em via de regra, quando tem muita utilização da piscina, consequentemente, eu vou ter aí, como eu disse já inicialmente, um maior consumo de cloro por conta dessas matérias orgânicas que vão se depositar ali. E como que eu consigo fazer para reduzir essa matéria orgânica e eliminar ela de uma única vez, de forma que eu consiga manter uma melhor eficiência do meu cloro? Eu vou ter que usar um processo que nós chamamos de oxidação. Um processo que nós chamamos de oxidação. Qual que é a finalidade da oxidação? Ela vai eliminar os contaminantes, principalmente os contaminantes nitrogenados, que são responsáveis por formar aquele forte cheiro de cloro. E, consequentemente, ela também vai eliminar outros compostos orgânicos, tá? Eu não sei se vocês são daquele tempo em que a gente ia para a piscina com a nossa mãe ou com o nosso pai, e muitas vezes a nossa mãe ou o nosso pai virou e falou assim: nossa, essa piscina está com um cheiro de cloro muito forte e eu acho que dosaram muito cloro dentro dela. Na realidade, esse problema são as famosas cloraminas e indica mais uma insuficiência de cloração, na verdade. É uma falta de cloro dentro da piscina, porque o meu residual de cloro que eu tinha lá se combinou com essa matéria orgânica, com esses compostos nitrogenados que são provenientes do suor, provenientes de secreções do corpo, provenientes de produtos que a gente utiliza, por exemplo, protetor solar, bronzeadores, e consequentemente nessa combinação acabou formando esse odor muito forte. E para a gente conseguir eliminar isso é onde nós entramos com os oxidantes. Hoje na Genco, qual é o oxidante que nós possuímos para fazer esse processo? Nós temos o super tratamento semanal. Ele vai eliminar aí todas as matérias orgânicas e a vantagem dele principal é que em 15 minutos eu já consigo liberar essa piscina para utilização. Então eu não tenho que interditar a piscina para uso. Na verdade, eu preciso só fazer a dosagem do supertratamento semanal recomendado para o volume da sua piscina, lembrando que 400 gramas na piscina, 400 gramas do produto vai tratar exatamente 40 metros cúbicos de água. Então, de acordo com o nosso volume, basta a gente adequar e fazer aí a dosagem na piscina. Lembrando sempre
que a gente precisa utilizar o processo de filtração, de forma que, ao mantermos a filtração, a gente consegue eliminar esses contaminantes. O Marcos Rocha da Piscina, deixa eu ver aqui, ele está completando a pergunta. Não entendi muito bem, Marcos, a sua pergunta. Seria um tratamento referente à parte de oxidação? Se sim, hoje nós temos aí alguns outros tratamentos alternativos, por exemplo, como o ozônio, que também é um forte oxidante, tá? Vocês podem ter ouvido também falar do processo de supercloração. Mas, se eu possuo um produto específico para o processo de oxidação, eu não preciso utilizar o cloro para fazer esse processo. Tá? Então, é mais interessante usar mesmo o supertratamento semanal. Tudo bem? Tem alguns aqui que estão comentando que utilizam peróxido também. Tá? Hoje a gente não trabalha com peróxido, tudo bem? Tem cabe aí alguns estudos referentes a esse processo de oxidação com peróxido. Tem que tomar cuidado também, porque ele não combina com cloro. Então, tomem cuidado. Tá. Teria algo... A Thaís perguntou para mim aqui se teria algo para tirar óleo bronzeador do fundo da piscina. Geralmente o que a gente recomenda nesses processos é sempre fazer a limpeza física da piscina, né, tentando tirar a impregnação aí o máximo possível e você entrar com esse oxidante. Tá? E aí sim, fez esse processo de oxidação, automaticamente eu consigo consumir esses óleos que foram depositados ali. Lembrando que um óleo ele é a base orgânica também, então o supertratamento semanal ele vai fazer essa remoção. Tá? Então, lembrando que manter o processo de filtração em conjunto. Me fizeram uma pergunta se tem que adicionar cloro na sequência do supertratamento semanal. Sim, você fez o processo de oxidação, deixou o supertratamento semanal agir, nós fazemos a dosagem de cloro na sequência. Eu não posso deixar a minha piscina sem o cloro durante esse período. Por quê? Agora a Ami Piscinas também me fez uma pergunta. Piscinas residenciais com pouco uso, hipo ou de cloro? Eu vou responder para vocês, Ami, que depende. Eu preciso averiguar outras situações. Se é uma piscina que está muito exposta ao sol, se é uma piscina com pouco uso, eu posso utilizar o LE, que é o nosso cloro multiplação. Não tem problema. Tá? Referente ainda a essa parte do uso do cloro dentro da piscina, se é uma piscina residencial, geralmente a pessoa está buscando um pouquinho mais de versatilidade. Né? Então, o nosso LE, por ser um cloro 3 em 1, ele já contém o algicida, contém o clarificante. Então, a pessoa acaba utilizando ele de forma que ela não precise ter tanto trabalho ali na manutenção da própria piscina em si. O Tunico Piscineiro. Posso usar o Genpu e o cloro juntos para eliminar algas? Olha, Tunico, geralmente a gente não recomenda mistura de produtos. Porém, o Genpu, ele, por característica dele, como ele não contém metais na formulação, ele pode ser usado em conjunto com o cloro. É claro, faça a mistura do Genpu, dose o Genpu na piscina e na sequência você pode fazer essa dosagem de cloro. Não tem problema, tá? Nunca misture os dois produtos no mesmo balde, até por questão de segurança, tudo bem? Então, continuando aqui, né? Referente ainda à parte aí do tratamento da piscina, geralmente, como a gente tem esse uso mais acentuado aí da nossa piscina, a gente precisa fazer esses processos de oxidação com uma maior frequência, até para a gente evitar um turvamento da piscina, uma proliferação de algas e aí, consequentemente, eu perder alguns dias, né, de diversão dentro da minha piscina. Então, partindo desse princípio, o recomendado é, durante essa etapa do tratamento, durante esses dias de festa, durante esses dias de uso,
né? O legal é a gente, sempre que terminar de usar, se de fato houve um uso muito intenso da piscina, no final do dia, dosa o super tratamento semanal, ativa a filtração, se necessário, adiciona o Genfloc, que é o clarificante auxiliar de filtração, e faz a dosagem regular do cloro que você está utilizando. Tá? O ideal é que você, dessa forma, vai ser o ideal, e você consegue aproveitar melhor a piscina, sem deixar que ela fique turva, esverdeada, até mesmo aí com uma proliferação de algas e causar problemas para vocês. Tá? Esse é o caminho mais indicado. Então, assim, na manutenção diária da piscina, mesmo que a gente tenha um pequeno uso durante esse período, o ideal, como dito, diariamente a gente precisa fazer essa análise do residual de cloro, né? Seja com o estojo 3 em 1 da Genco, seja com o estojo de cloro pH apenas, mas a gente precisa manter essa análise diariamente. Esse controle ele tem que ser diário. Quando eu deixo a minha piscina ficar sem o residual de cloro, automaticamente eu estou deixando a minha piscina desprotegida, pois ela está sem o sanitizante responsável pelo processo de desinfecção. Né? Então, quando tem uma piscina sem proteção, ela é ali um antro para algas. O Selmo perguntou: eu posso usar o tratamento semanal seguidos dias? Nós não recomendamos, Selmo, usar produtos em seguidos dias, né? Por conta do aumento de sólidos totais dissolvidos dentro da piscina. Então, procure utilizar, né, sempre que houver um uso intenso de fato. No caso do supertratamento semanal, a gente recomenda pelo menos uma vez por semana, né, ou sempre que tiver esse uso intenso. Perguntaram aqui se pode ser utilizado ao mesmo tempo pastilha de tricloro com hipoclorito. Novamente, depende, tá? Tomem muito cuidado quando vocês fizerem esse tipo de utilização, por quê? Vai depender se na sua piscina eu tenho aí um dosador, por exemplo, um dosador tipo o T02 da Genco, e quando esse processo do hipoclorito, se eu não tiver dissolvido esse produto por completo e ele passar por dentro do dosador, ele pode causar uma reação ali, tá? Em situações assim. Então, sempre tomem cuidado. Em via de regra, hipoclorito, tricloro ou dicloro, seja o Genclor, cloro granulado, ou LE, cloro granulado, eles são incompatíveis. Então, assim, a gente sempre pede para vocês tomarem muito cuidado. A gente recebe hoje aqui muitos vídeos daqui da Genco de pessoal fazendo alguma utilização errada do produto e acaba aí tendo algum problema durante a sua utilização. Então, por exemplo, aquelas explosões de balde, ou não sei se vocês já chegaram a ver alguns vídeos com o pessoal fazendo com que o cloro ficasse pipocando ali dentro da piscina, são utilizações dessa forma. Isso gera gases e pode até causar intoxicação aí nas pessoas. Então, assim, evitem. Pode causar um acidente, sim, muito grave. Tá? Então, toma cuidado com essa questão. O Valdinei fez uma pergunta boa aqui, ó. Cara, já tô cansado de jogar algicida e esfregar as paredes da piscina. Com 2 dias já tá verde de novo. Qual a solução? Valdinei, a solução aí é você manter o residual de cloro dentro da sua piscina. Quando eu mantenho o residual de cloro dentro da faixa, eu consigo evitar aí uma proliferação de algas. Infelizmente, a limpeza de bordas da piscina é o terror de qualquer pessoa e de qualquer piscineiro, né? Isso a gente já está ciente aí que é complicado. Mas, em via de regra, se você manter aí a cloração de maneira eficiente dentro da piscina, consequentemente essa incidência de algas aí vai diminuir bastante. Então você deve também aí talvez aumentar a frequência de oxidação para que você consiga aumentar a eficiência do cloro. Por quê? O cloro, a gente tem que pensar que ele faz um processo de desinfecção na piscina, ele precisa manter residual, porém ele também é oxidante. Então, se eu tenho muita matéria orgânica dentro dessa piscina, consequentemente, eu tenho aí um problema dentro dela. Por quê?
o meu cloro, a minha dosagem de cloro vai aumentar, eu vou precisar de mais cloro para conseguir manter, e aí, fatalmente, eu vou ter aí um esverdeamento novamente das bordas. Referente ao seu caso, Valdinei, seria interessante até você mandar para nós via saque. Eu consigo dar uma olhada aqui na piscina e a gente acompanha com uma maior facilidade. Não tem problema, manda para nós aqui no saque da Genco, a gente acompanha com você, averigua certinho e tenta te dar um auxílio melhor. Mas em via de regra seria esse caminho. Se você também, a gente pode verificar outras situações. Manda pra gente no saque, eu consigo verificar para você aqui com mais calma, tá? Então, basicamente, se a gente conseguir aí fazer esses processos de oxidação com uma maior frequência na piscina, eu consigo manter uma melhor eficiência do meu cloro de um modo geral, tá? Então, sim, basicamente, gente, mesmo com uma utilização acentuada, se eu mantenho todos os parâmetros dentro da conformidade, eu não vou ter problema. A maioria das situações que envolvem hoje aí problemas na piscina, geralmente envolvem um descuido da nossa parte, ou até mesmo aí um erro durante o tratamento. Então, assim, de uma certa forma, o ideal seria mesmo a gente sempre manter esses parâmetros dentro da faixa. A gente sabe que é difícil, por exemplo, eu tenho situações de intempéries, por exemplo, uma grande quantidade de chuva que caiu aí durante o dia, ou, que nem eu disse, uma grande quantidade de pessoas utilizando, e automaticamente eu vou ter aí, pode causar um turvamento na piscina, ou até mesmo um esverdeamento, né? Aqui o Tonico acabou de passar para nós aqui mais uma mensagem. A gente estou acompanhando aqui com vocês. Então, assim, na grande maioria no tocante referente a esse uso aí, principalmente do final de ano, atente-se aí sempre às demandas da sua piscina, né? A essas constantes de, por exemplo, eu precisar fazer uma oxidação com uma maior frequência dentro dela. Dessa forma, eu consigo manter aí a piscina tranquilamente. Podem mandar as perguntas, eu estou acompanhando aqui, eu vou ir respondendo, gente. O Valdinei aqui também já passou, respondeu o Odd Story aqui, tá? Então, dando seguimento aqui, gente, a gente também vai comentar um pouquinho mais sobre alguns problemas que são mais recorrentes dentro da piscina e como eu posso também resolver. Antes de começar, eu queria comentar com vocês, vai ser sorteado alguns kits aqui na live, tá? Então a galera aí que está perguntando sobre referente à parte de camisetas, que queria uma camiseta dessa, vai mandando aqui nos comentários e aí a gente vai conseguir depois fazer um sorteio e manda para vocês, tudo bem? Marcelo, qual a recomendação quanto ao uso de... O Marcelo perguntou qual é a recomendação quanto ao uso de sulfato de alumínio para decantação. Marcelo, o sulfato de alumínio é um decantador, ele pode ser utilizado aí na sua piscina tranquilamente. O que você tem que se atentar sempre no uso de sulfato de alumínio é sempre avaliar a alcalinidade da piscina antes de fazer esse processo, tá? E sempre lembrar também que o sulfato de alumínio ele tende a causar uma diminuição no seu pH. Então a gente indica entrar com a barrilha para que a gente tenha aí um controle do nosso pH, para não deixar que ele despenque bruscamente, tá? Então, assim, sempre observar isso durante o uso, tudo bem? Partindo desse princípio, muitas vezes... entrou mais uma aqui do Daniel, porque dá uma espuma verde por cima da água. Galera, geralmente espuma pode estar associada a algumas situações aí. Por exemplo, como o uso de algum limpa-bordas que causa muita espuma ou até mesmo uma insuficiência de coração. Teria que avaliar mesmo os parâmetros da piscina, tá? Para a gente ver como que a gente consegue, se a gente consegue identificar essa situação. Então, por exemplo, se eu tenho uma insuficiência de coração, tive ali
um pequeno processo um início de desenvolvimento de algas, né? Com grande utilização dentro dela. Automaticamente pode formar essas espumas. Então o ideal é entrar com o processo de oxidação, a gente elimina aí as demandas orgânicas de dentro da piscina e consegue automaticamente, né, eliminar elas. Aqui uma dica para o pós-período de um período grande de chuva. Galera, geralmente isso aqui afeta a região do Sudeste, principalmente. Então essa foi a pergunta do Felipe. Nesses períodos grandes de chuva, aqui na região do Sudeste, com uma grande incidência de chuva, a gente pode fazer aí um processo de oxidação mais frequente dentro da piscina e trabalhar também utilizando os tabletes múltipla ação. Por exemplo, ou o Genclor Tabletes T200. Isso vai causar, o que vai acontecer? Quando eu tenho uma grande incidência de chuva dentro da piscina, eu tenho um descontrole mais fácil dos parâmetros, por conta da característica da chuva ser ácida. Então, ela tende a reduzir o meu pH, consequentemente, nessa queda de pH, eu vou ter desajuste dos outros parâmetros em conjunto. Então, pode ser que eu tenha um maior consumo de cloro por conta dessa matéria orgânica que veio também em detrimento da chuva. Tá? Então, dessa forma, quando acontece esse período, o ideal é a gente fazer a correção dos parâmetros, realizar o processo de oxidação e entrar novamente no tratamento com cloro na sequência. Dessa forma, a gente consegue manter a piscina e evitar que ela esverdeie novamente. Tá? Teve mais uma pergunta aqui do Nico. Qual o melhor cloro recomendado para usar em piscina coberta? Hipoclorito de cálcio ou cloro estabilizado? Em via de regra, em piscinas cobertas, a gente recomenda utilizar o Pultrate cloro granulado, por conta que ele não é um cloro estabilizado, então ele não possui proteção contra a degradação dos efeitos dos raios ultravioletas. Então a gente, em piscina coberta, e geralmente a piscina coberta ela já vem também com um adendo que é o aquecimento, a gente indica a utilização do hipoclorito de cálcio. Lembrando que o hipoclorito de cálcio ele tem um teor de clorativo em torno de 65%. Então, para essa finalidade, devido ao aquecimento e devido à piscina ser coberta, como o aquecimento eu vou ter um maior consumo de cloro, em detrimento das pessoas utilizarem e acabarem suando mais ali dentro da piscina no decorrer da atividade física, então eu vou ter um maior consumo desse residual. A gente indica já dosar também cerca de 50% a mais de cloro por conta desse aquecimento. Só um minutinho. Tem mais uma pergunta aqui. Tem a Ana Vital e o Alexandre aqui que fizeram uma pergunta referente às manchas amareladas na piscina. Ana, geralmente isso aí é um indicativo de metais dentro da piscina. Tá? Dependendo da situação, quando tem uma desregulagem do pH, esses metais eles tendem a se sobressair, né, mais dentro ali da piscina. Então eles podem causar até mesmo um esverdeamento ou até uma mudança mais brusca da coloração da água. Né? O ideal é que você regule esse pH e depois a gente pode fazer um tratamento aí com o GenQuest, que é o removedor de metais da Genco. Tá? É interessante fazer esse processo. Também, Ana, eu vou te pedir o mesmo que eu pedi para o Valdinei. Se você puder mandar essas imagens para nós através do WhatsApp aqui da Genco, a gente consegue te auxiliar também por lá. Né? Vamos lá. Vamos lá, continuando aqui. Perguntaram também se o sulfato ele vai afetar algum problema, vai afetar a areia do filtro. Sim. Em via de regra, a gente não recomenda utilizar filtração durante o uso de sulfato de alumínio.
tá? Por quê? Ele pode causar aí um empedramento da areia do filtro. Então a gente não recomenda a utilização de filtração sempre que for escolhido usar o sulfato de alumínio. Lembrando, sulfato de alumínio em excesso, quando a gente tem um excesso ou uma dosagem errada dentro da piscina, ela também pode causar um turvamento. E aí vai ser mais difícil de retirar. Então, em via de regra, não é utilizado filtração dentro da piscina quando a gente utiliza sulfato de alumínio. Respondendo a pergunta do Marcos Rocha aqui. Teve mais uma pergunta aqui referente ao sulfato de alumínio. Tá. Vamos lá. Quanto devo jogar de sulfato de alumínio em uma piscina de 88 mil litros e quanto tempo devo deixar recirculando? Leandro, em via de regra, a gente pede para adicionar 40 gramas para cada metro cúbico de água dentro da piscina. Em seguida, adicionar 16 gramas de barrilha para cada metro cúbico de água também. Em via de regra, a gente pede para não acionar a filtração. O que a gente pede para fazer é misturar essa solução e adicionar uniformemente sobre toda a superfície da piscina e deixar que o processo de decantação ocorra ali naturalmente. Tá? O Marcelo também fez uma pergunta sobre clarificante. Em via de regra, Marcelo, clarificante a gente indica utilizar com a filtração ativa. Tá? Por quê? Quando eu ativo a filtração no processo do clarificante líquido, que seria o Genfloc, por exemplo, ele vai fazer um processo de floculação, ou seja, ele vai aglomerar partículas maiores que serão retidas ali no filtro. Consequentemente, a partícula que ficar mais densa, ela vai decantar na piscina. Tá? Então, em via de regra, sempre procure, quando você utiliza o clarificante líquido, procure utilizar a filtração. Você vai perceber que essa situação de suspensão, ela vai diminuir consideravelmente. Paulo Piscinas perguntou: quem usa Genfloc não vai precisar de sulfato de alumínio? O Genfloc ele veio aí com uma vertente mais atualizada dos decantadores e floculadores. Tá? Então, de fato, o sulfato de alumínio, se a gente for pensar, é de grande utilização dentro do mercado porque já é uma vertente antiga. Né? Sempre existiu, é uma coisa que o pessoal costuma utilizar, é rotineiro, é comum das pessoas utilizarem o sulfato de alumínio. Porém, o Genfloc ele veio nessa vertente mais atualizada. Então, de fato, se eu utilizo o Genfloc, mantenho a minha piscina ali limpa corretamente, com todos os tratamentos em dia, fatalmente eu não vou precisar utilizar o sulfato de alumínio para fazer um processo de decantação. Eu consigo manter a piscina tranquilamente com o Genfloc. A Marcela perguntou o que fazer para inibir o lodo em piscinas de alvenaria. Marcela, a mesma situação que eu comentei aqui atrás alguns momentos, tá? É manter a cloração. Sempre, se eu mantenho a minha cloração em dia e os meus parâmetros em dia, consequentemente essa incidência de formação de águas ela tende a diminuir, tá? Em via de regra, vamos seguir aqui. Vou comentar com vocês também alguns problemas mais comuns aí que ocorrem dentro da piscina, seja em detrimento do uso ou até mesmo de alguma deficiência na nossa cloração, tá? Vamos lá. Então, geralmente o mais comum que a gente recebe aqui no saque, e geralmente mesmo é o que o pessoal mais liga para nós perguntando, é referente à água verde totalmente turva. Então, nesses processos, quando acontecem esse tipo de problema, o que a gente pede para realizar, né, para eliminar? Primeiramente, você pode fazer a utilização de um algicida de choque para conseguir matar essas algas. Vamos adentrar aí, consequentemente,
com um Genfloc clarificante, a gente ativa esse processo de filtração. Essas algas vão aí decantar no filtro e as partículas que estiverem suspensas e floculadas serão retidas no filtro. Feito isso, as algas decantaram no fundo da minha piscina. Eu fiz as correções necessárias. Ok, vamos lá. Faz o processo de aspiração drenando, retira essas algas da piscina, faz um processo de oxidação com supertratamento semanal e entra com a dosagem recomendada de cloro. Dessa forma eu consigo voltar à minha piscina ao normal e utilizar aí normalmente ela. O Wagner perguntou aqui, é uma pergunta até relativamente boa, que o pessoal às vezes não entende, não sabe para que serve cada parâmetro de dentro da piscina. Bom, vamos lá. Wagner, primeiramente o pH e a alcalinidade, a gente tem que pensar assim. O pH ele é um fator que vai comparar, que te traz um comparativo entre a água estar neutra, a água estar ácida ou a água estar básica. Então, quando eu peço para você manter um pH de 7.4 a 7.6 ou dentro da faixa de segurança de 7.2 até 7.8, primeiramente eu estou pensando no seu conforto no momento do uso da piscina. Por quê? As nossas mucosas estão com pH próximo de 7.4, principalmente a dos nossos olhos. Então a gente precisa manter esse pH nessa faixa para que nós não sintamos tanto desconforto. Referente à parte química, quando eu mantenho o meu pH dentro dessa faixa, a minha água ela não fica agressiva, a ponto de agredir os meus equipamentos da piscina ou até mesmo os meus produtos. Como assim os produtos? Por exemplo, quando eu doso cloro num pH muito baixo, o meu processo de desinfecção ele vai ocorrer. Porém, o cloro ele vai ser consumido muito rapidamente. Então, fatalmente, eu não vou ter aí um bom processo de desinfecção, porque o meu cloro foi consumido rapidamente. O contrário também é válido. Quando tem um pH muito alto, acima dessa faixa de segurança, é como se o cloro não fizesse o efeito que ele deveria, por conta que eu não tenho a predominância da espécie que eu preciso para fazer o processo de desinfecção química. Então, quando eu mantenho o pH em 7.4 a 7.6, eu tenho um equilíbrio dessas duas espécies químicas e, consequentemente, eu consigo uma melhor eficiência no meu processo de desinfecção. Tá? Isso para o pH. A alcalinidade, a grosso modo, para ficar mais claro aí para vocês, eu não sei como que vocês conhecem essa parte da alcalinidade, mas a gente geralmente explica para o pessoal que entra em contato conosco que a alcalinidade ela vai funcionar como uma reserva do seu pH. Ela vai causar aí um efeito tampão, que a gente chama, evitando que o pH sofra oscilações bruscas, né? Então, ou seja, quando eu consigo manter a minha faixa de alcalinidade de 80 a 120, eu causo um efeito tampão no meu pH, evitando que ele sofra oscilações bruscas. Isso vale tanto para cima quanto para baixo. Automaticamente eu consigo manter o meu pH na faixa ideal, tá? E o cloro, esse residual de cloro que a gente pede para manter dentro da piscina, é para eu manter a minha água saudável, a minha água desinfetada, para que eu consiga utilizar ela tranquilamente. A gente tem que ter o costume de pensar, gente, que quando eu ingiro água, ela é tratada com cloro. Pense que eu estou entrando dentro da piscina, e a piscina é um corpo d'água grande, e eu vou entrar por completo dentro dela. Então todos os meus poros irão se abrir ali dentro, e se a minha água estiver contaminada, fatalmente eu estou entrando em contato com o meu corpo inteiro. É daí que surgem aquelas situações de doenças infecciosas na pele, por exemplo, micose, né? O famoso pano branco também, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Continuando aqui, um problema também bastante recorrente aqui no saque que a gente recebe
é esverdeamento de água no momento em que eu faço dosagens de cloro dentro da piscina. Eu não sei aí se o pessoal vai encher a piscina novamente nesse final de ano porque deixou de tratar ou esqueceu. E geralmente o pessoal acaba comprando água de caminhão-pipa ou utiliza água de poço para fazer o reabastecimento. Água de caminhão-pipa ou água de poço, geralmente ela é rica em metais. Por ela ser rica em metais, quando eu possivelmente faço uma dosagem de cloro, possa ser que eu oxide esses metais e eu tenha uma mudança da coloração da água. Tá? Nessas situações, a gente recomenda a utilização do GenQuest. Tá? Alguns cuidados aí no GenQuest primeiramente, a gente precisa manter os parâmetros da piscina, então pH 7.4 a 7.6, a alcalinidade de 80 a 120 e principalmente o residual de cloro ele tem que estar em torno de 1 ppm. Eu preciso manter a filtração e a retrolavagem do meu filtro diariamente. Dessa forma, o GenQuest ele vai aglomerar os metais, vai reter esses metais no filtro e através da retrolavagem eu elimino eles de dentro da piscina. Deixa eu responder aqui mais algumas perguntas que o pessoal mandou. O Daniel perguntou por que a minha piscina turva rápido. Daniel, primeiramente eu recomendo que você verifique os parâmetros da piscina, como estão. Então, no caso do pH e alcalinidade, como esses dois caras estão. Por quê? Se eu tenho um descontrole deles, fatalmente o meu cloro não vai funcionar da forma que deveria. Tá? Então, primeiramente, verificar esses dois parâmetros. Após isso, se eles estiverem dentro da faixa ideal, faz um processo de oxidação, lembrando novamente, reforçando, faz um processo de oxidação com o supertratamento semanal e faz a dosagem regular de cloro na sua piscina. Além disso, verifica a frequência de dosagem de cloro que você está fazendo em sua piscina. Por exemplo, eu não posso deixar o meu cloro zerar para eu fazer uma nova adição de cloro, porque no período que o meu cloro ele zera, eu vou deixar a piscina totalmente desprotegida. Dessa forma, eu vou acabar aí causando um turvamento na piscina ou até mesmo um desenvolvimento de algas. Então, o ideal é que não ocorra esse zeramento aí do cloro dentro da sua piscina, tudo bem? Então, o ideal mesmo é fazer esse processo de oxidação. Você vai eliminar a matéria orgânica que consequentemente está em excesso aí dentro da piscina e vai conseguir mantê-la mais facilmente, tudo bem? Deixa eu responder aqui a próxima pergunta. O Gustavo mandou aqui, até referente à parte dos metais dentro da piscina. Tenho 3 piscinas que têm ferro na água. Toda vez que vou e completo a água, elas ficam verdes. O que fazer? Nesses casos, como eu já disse, provavelmente essa água é uma água de poço, né? Ou uma água de caminhão-pipa, e ela é rica em metais. Isso é comum, comum desse tipo de água de abastecimento, tá? Ela vem rica em metais mesmo. E aí, dependendo de uma dosagem de cloro, eu vou causar esse esverdeamento. O ideal é fazer um tratamento dentro dessa água com o GenQuest, conforme eu disse. Lembrando, sempre que eu utilizar GenQuest, eu preciso manter a minha piscina o residual de cloro da minha piscina em torno de 1 ppm e manter sempre aí a filtração e a retrolavagem diariamente. Tá, vamos aqui, continuando, vamos responder mais uma pergunta. Da Ami, vamos lá, só um minutinho. O Aleph Ramos perguntou se o cloro altera o pH da água. Isso depende de qual cloro você está utilizando. Por exemplo, se eu estou utilizando um hipoclorito de cálcio, ele tem uma característica mais básica que a gente chama, né? O pH dele é mais básico. Então, ele tende a influenciar o meu pH para cima. Agora, por exemplo, se eu estou utilizando as pastilhas
por exemplo, do multiplação ou Genclor T200, né, ou T20, que seja, eu vou causar, elas têm uma característica levemente ácida. Então elas tendem a consumir a alcalinidade da minha piscina, que é responsável pelo meu efeito tampão, ou seja, está consumindo ali o parâmetro responsável por causar o meu efeito tampão no meu pH, evitando que ele sofra oscilações bruscas, e essas pastilhas vão consumir a alcalinidade e, consequentemente, o meu pH tende a cair. Então, quando eu utilizo a pastilha, basta eu fazer correções no pH, eu vou ter influência ali, vou fazer a correção da alcalinidade, eu vou influenciar o meu pH para a faixa ideal, ou ele vai ficar muito próximo da faixa ideal, e basta eu fazer a correção com o pH mais barrilha ou pH mais líquido que seja, tá? Para ele voltar para essa faixa. Por via de regra, quando eu utilizo os tabletes, ele vai consumir a alcalinidade, o pH tende a cair, e quando eu faço a minha correção da alcalinidade, o meu pH tende a acompanhar esse aumento da alcalinidade em conjunto, tá? Então, de fato, eu tenho aí uma alteração do pH da água, dependendo do tipo de cloro que eu escolher. O Robert Carvalho mandou uma pergunta aqui que também é comum e entra bastante aqui no nosso site. Ela vai entrar aí no tratamento para mini piscinas, tá, Robert? Nesse caso aí você pode utilizar um cloro granulado, que seja, não tem problema, lembrando só de sempre dissolver ele bem. Mas para piscinas pequenas de até 10 mil litros, geralmente a gente indica o uso do kit mini clorador, que é esse carinha aqui, em conjunto com as pastilhas T20. Então, se eu tenho uma piscina ou uma mini piscina, né, de 1.000 até 10 mil litros, o mais recomendado é utilizar estes produtos aqui, que seriam o kit mini clorador e a pastilha T20. Tá? Então, de fato, ele vai proporcionar aí um tratamento completo para a piscina, sem você precisar ficar se preocupando em dosar cloro todo dia. Tá? Bom, seguindo aqui, tem mais algumas perguntas que o pessoal fez. Deixa eu só... a Marcela fez uma pergunta aqui: ácido muriático para fazer a limpeza de bordas prejudica quem for banhar e o ácido abaixo, o pH? Sim, ácido muriático também é o ácido clorídrico, então ele vai abaixar o pH e, dependendo da quantidade que for utilizada, eu posso tornar essa água muito agressiva, tá? Por conta dessa queda brusca de pH. Então, Marcela, não recomenda a utilização desse ácido muriático para a limpeza das bordas. Procure utilizar ácidos menos concentrados. Por exemplo, geralmente quando acontece esse tipo de problema e precisa ser feita essa limpeza, ou em algumas situações que eu já peguei aqui, foi até solicitado fazer essa limpeza ácida com uma empresa especializada, já para evitar qualquer problema. Em situações mais simples, né, que são situações pontuais, a gente recomenda utilizar o pH-, que é uma solução ácida menos concentrada, e passar sobre essa mancha e fazer a remoção, tá? Mas em via de regra, procure tomar cuidado aí com o uso de ácido muriático dentro da piscina, tá? Por conta da própria concentração dele. Vamos lá, continuando aqui. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas que a gente pode responder. O Aleph Ramos novamente aqui nos fez mais uma pergunta. Para a piscina decantar, o pH deve estar em quanto? Como eu disse, a gente pede para manter os parâmetros dentro da faixa ideal, para que esse processo ocorra de forma tranquila. Tá? Então, eu preciso manter o meu pH de 7,4 até 7,6. E lembrando que, se eu estiver usando sulfato de alumínio, eu preciso também verificar a minha alcalinidade da piscina. Tá? Sempre observem a alcalinidade da piscina quando escolherem utilizar
o sulfato de alumínio. O Leonardo Ferreira também fez uma outra pergunta aqui referente à alcalinidade. Como baixar a alcalinidade acima de 120 ppm? Geralmente, Leonardo, nessas situações a gente pede para usar o pH-. O que vai acontecer é que muito provavelmente você vai precisar de uma dosagem maior de ácido para conseguir consumir essa alcalinidade que está disponível. Como ela causa esse efeito tampão, muitas vezes eu preciso, até eu conseguir a redução dessa alcalinidade, ela demora um pouquinho mais. Então eu preciso fazer isso cair para depois eu conseguir corrigir. Mas em via de regra você vai utilizar um pouco mais de uma solução ácida para conseguir derrubar essa alcalinidade aí para 120 ppm. Tá? Deixa eu ver aqui, o Tonico mandou mais uma. Se eu uso muito tempo cloro estabilizado, vai aumentar o ácido cianúrico? Qual problema terei? Pessoal, essa é uma discussão que vem aparecendo aí em diversos grupos, em diversas situações. A Genco fez inclusive uma live específica sobre isso com o mestre Macedo, o mestre Jorge Macedo. Então procurem no nosso canal do YouTube, tem essa live lá que a gente fez, a gente tratou exatamente desse tema. Mas, em via de regra, eu já vou adiantar aqui para o Tonico que você não vai ter problemas, né, para a saúde dos banhistas e tampouco aí dentro da piscina. Tá? Você pode continuar utilizando o produto normal, tranquilamente. O que a gente indica, sempre que alguém liga aqui e faz para nós esse tipo de pergunta, é que caso ela esteja preocupada com a utilização, ela pode intercalar entre os cloros. Por exemplo, ela pode intercalar entre o Genclor, cloro granulado estabilizado, e entre o Cultrate, cloro granulado. Ela não vai ter problema. Além disso, a gente pede para manter também uma filtração e uma retrolavagem mais frequente, para acabar reduzindo esse ácido cianúrico, tudo bem? Mas, em via de regra, você não vai ter problema aí dentro da piscina. Pode ficar tranquilo. Ele mandou aqui um graças a Deus. Vamos lá, continuando aqui, pessoal. Geralmente, mais algumas situações que a gente recebe aqui que não fogem à regra aí, que podem acontecer ao longo dos dias aí do período de festa, é gordura também na piscina, que já me fizeram essa pergunta lá atrás, tá? Então a gordura, ela vai ser proveniente também aí de bronzeadores, hidratantes corporais, protetor solar, fuligem. Se a gente fez aí também algum churrasco próximo da piscina, a criançada pulou dentro da piscina com a mãozinha suja e tudo mais, acaba tendo aí um problema e pode gerar de fato essa gordura na superfície da água, dando aquele aspecto bem feio para a água, né? Então, o ideal mesmo é que a gente faça, lembrando novamente, faça a limpeza das bordas com o nosso limpa-borda Genco, não tem problema, pode entrar lá, fazer a limpeza da borda da piscina. Por quê? Quando tem muita gordura, né, na superfície da água, com a ação do vento, eu tendo a jogar essa gordura para a extremidade da piscina. Consequentemente, a extremidade ali que vai reter é a borda. Dessa forma, quando eu entro com o limpa-bordas, eu quebro essas moléculas de gordura e eu vou entrar novamente com um processo de oxidação para eliminar de uma única vez esse contaminante de dentro dela. Tá? Então, seguindo aqui, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que o pessoal fez. A gente está chegando aqui próximo ao final, a gente tem mais 5 minutinhos, né? Por enquanto eu não tenho mais nenhuma. Aqui o Rafael Piscinas perguntou sobre o algicida de manutenção que esverdeu o cabelo. Olha, Rafael, vou ser sincero com você, não é o algicida de manutenção que esverdeou o cabelo. Isso na verdade acontece geralmente ou esverdeamento de cabelo ou esverdeamento de roupa por conta aí do aumento da concentração do metal cobre, principalmente dentro da piscina. Isso vai ocorrer em que ponto? Por exemplo, quando tem um uso muito acentuado de produtos à base dele. Então, algicida de manutenção, algicida de choque,
conciliados ainda também a uma falta de retrolavagem frequente do filtro e, consequentemente, uma reposição. E aí, fatalmente, quando dosa o cloro que a pessoa vai utilizar, ela pode sair com esse cabelo esverdeado ou até mesmo a roupa esverdeada. É um problema comum, mas principalmente aí em pessoas loiras, né, ou que tingiram o cabelo recentemente, costuma acontecer, e nessas situações a gente pede para fazer uma limpeza com uma solução levemente ácida. Por exemplo, um suco de limão vai conseguir fazer essa remoção tranquila. Mas, como eu disse, em via de regra, isso é um aumento da concentração, tá? Então, é um aumento da concentração do metal cobre dentro da água e, fatalmente, quando a pessoa utilizar, ela pode acontecer de sair aí com o cabelo verde. Então, não é em detrimento do algicida de manutenção, é em função de aumento da concentração do metal cobre dentro da piscina, tá? Então, procure, assim, evitar o uso aí de algicidas ou em excesso dentro da água, e caso você perceba que houve um excesso, procure fazer uma reposição de água com uma maior frequência, seja através da retrolavagem, seja através aí da aspiração drenante. Só responder uma última pergunta aqui. A Évila perguntou quanto tempo leva para elevar um pH muito baixo da piscina. Evilácio, perdão. O que você precisa averiguar, primeiramente, aí, verifica a alcalinidade da piscina. Como eu disse, como a alcalinidade ela causa um efeito tampão, muitas vezes eu tenho uma alcalinidade muito baixa dentro dessa água. Consequentemente, eu também tenho um pH mais baixo. O fato de eu fazer a correção do pH, da alcalinidade vai tender a influenciar o meu pH para cima. E assim vai facilitar a sua correção. Então, primeiro eu indico que você verifique a alcalinidade. Trabalhe em cima da alcalinidade, verifique enquanto está. E aí sim, a gente faz um ajuste da alcalinidade e vai influenciar o seu pH. E se necessário, a gente entra com um pH mais barrilha, para dar um salto mais brusco no pH para cima, tá bom? Mas em via de regra, geralmente quando o pH está muito baixo, praticamente a água da piscina está com a alcalinidade muito baixa ou quase próxima a zero, tá? Em via de regra é isso que acontece. Tudo bem? Pessoal, para a gente finalizar aqui, eu queria agradecer a presença de todos, né, que participaram da live. Foi a minha primeira live, espero que vocês tenham gostado aí dos assuntos, da abordagem que nós tivemos. A Genco quer felicitar aí esse final de ano com vocês. A gente sabe que foi muito difícil, o ano de 2020 não foi fácil para ninguém, né, mas a gente deseja para vocês um Feliz Natal, um próspero ano novo aí de vocês, tá? E eu vou agora me passar aqui quem foi o sorteado para receber o nosso brinde que eu comentei no início da live, tá? Vamos lá, quem foi aqui é o Cavalcante Piscinas, tá? A gente vai pedir para vocês mandarem os dados para nós aqui para a gente conseguir postar esse kit para vocês, tá? Então, gente, chegamos ao fim da nossa live. Eu espero de fato que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Como eu disse, qualquer dúvida, entre em contato com o nosso saque. E eu gostaria de fazer um adendo também para vocês. Pessoal, principalmente o pessoal que utiliza aí piscinas e trata com piscineiro. Esses profissionais hoje aqui têm buscado cada vez mais se aperfeiçoar. Então eles têm buscado mais informações, seja na Genco, seja em outras empresas, para conseguir te atender melhor. Então, assim, muitas vezes o piscineiro fala alguma coisa e a gente acha que não é verdade. Mas assim, busquem ouvi-los, tá? São profissionais aí que de fato estão buscando uma melhora da capacidade técnica deles. Eles estão investindo pesadamente nessa parte. A gente tem acesso a grupos de piscineiros em que as pessoas fazem realmente
debates bem técnicos e são pessoas assim que diariamente lidam com piscinas. Então eu faço um apelo para vocês. Muitas vezes o piscineiro fala e a gente não escuta ou acha que ele está querendo gastar demais, por assim dizer, mas ouçam esse pessoal. Eles de fato estão buscando aí com um grande empenho se formar mesmo na área que eles se propuseram a trabalhar, tá? É um apelo aí que eu deixo para vocês e eu queria agradecer a todos. Muito obrigado e tenham uma boa noite. Só fechando.